Então, pessoalzinho do nono, bom dia. Vamos começar a ver hoje geometria plana. Por que plana? Ela só tem duas dimensões. Ela está feita num plano, né? Ela não é igual, por exemplo, esse apagador aqui. Esse apagador tem três dimensões. Tem um comprimento, uma largura e uma altura. Ele tem três dimensões, né? Já uma folha de papel, por exemplo, não dá para considerar a altura dela, né? A altura dela é tão mínima que é desprezível. Então, ela só tem comprimento e largura. Isso é uma figura plana, que ela está num plano, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó, as principais figuras planas regulares. O que é a figura plana regular? É aquela que nós temos uma maneira de calcular a sua área e o seu perímetro, tá? Toda figura plana regular, nós conseguimos calcular a sua área e o seu perímetro, tá bom? Sendo que a área é a parte interna da figura e o perímetro é o contorno da figura, tá? Então, as primeiras figuras planas que nós vamos ver são os chamados quadriláteros. São as figuras planas que têm quatro lados, sejam iguais ou diferentes, tá bom? Então, aqui, ó, a área, como eu falei para vocês, então, a figura perímetro é o contorno. Então, aqui, a primeira figura plana é o quadrado. O quadrado, qual é a característica do quadrado? Ele tem quatro lados iguais, tá? Então, para mim calcular a área dele, basta multiplicar lado vezes lado, né? Ó, lado vezes lado, que é a mesma coisa que A ao quadrado. Por isso que o nome dele é quadrado, né? Porque a área dele é calculada por um quadrado. O retângulo é um outro quadrilátero, só que ele tem dois lados diferentes, tá? Esse lado é A, esse aqui também é A, né? Esse aqui é A, esse aqui também é A. Esse aqui é B, esse aqui também é B. Então, ele tem dois lados diferentes. E como que eu calculo a área dele? A vezes B. Lado vezes lado. Diferente. E como que eu calculo o perímetro? Somando todos os lados, né? A mais B mais B. Da mesma maneira que eu calculei o perímetro do quadrado. A mais A mais A mais A, né? Que é igual a 4 vezes A. O outro quadrilátero também regular é o trapézio. O trapézio, ele pode ser um trapézio regular ou um trapézio irregular, tá bom? Vou fazer aqui, via olho. O trapézio irregular é aquele que é feito assim, ó. Tá? Que tem uma base maior, uma base menor, uma base menor, uma base maior. E aqui já é a altura, tá bom? Ele é irregular, porque os dois lados deles, inclinados, não são iguais. Esse é um trapézio irregular. Mas a forma de calcular é a mesma, tá? Num trapézio, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se eu quiser calcular o perímetro, já dificulta um pouco mais. Por quê? Porque eu tenho que saber o valor daqui, ó, do C. E se vocês prestarem atenção, aqui é um triângulo retângulo. Então eu vou ter que aplicar a fórmula do triângulo retângulo só nesse pedacinho aqui para poder calcular o tamanho do C. Tá? Mas geralmente, quando precisar calcular o perímetro, eu vou fornecer para vocês esse valor, tá bom? Vocês não vão precisar entrar nisso ainda. O outro quadrilátero é o losango, né? O losango ele tem duas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. Às vezes, as duas são o mesmo valor, são do mesmo tamanho, mas não tem problema. A área, para calcular a área do losango, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá? Pego as duas diagonais, mesmo que elas estejam o mesmo tamanho, a maior e a menor têm o mesmo valor,
Tudo bem, eu multiplico uma pela outra e divido por 2. E para mim calcular o perímetro, acontece o quê? A mesma coisa que acontece aqui, ó. Tá? Que aqui vai ser um triângulo retângulo, eu vou ter que calcular essa hipotenusa, e nesse caso também nós não vamos ver ainda, eu vou fornecer para vocês os valores quando tiver que calcular. Então esses são os quadriláteros, tá? Figuras de quadriláteros. Agora, tirando os quadriláteros, o triângulo, né? O triângulo, a característica principal do triângulo é o quê? É uma figura plana regular de 3 lados, tá bom? E olha só, todo triângulo, eu tenho que conhecer isso aqui, ó, que é a chamada altura do triângulo. Ó, aqui mesma coisa, eu tenho que conhecer essa partezinha aqui, ó, que é a altura do triângulo. E aqui eu tenho que conhecer essa partezinha aqui, ó, que é a altura do triângulo. Por quê? Qual é a fórmula para se calcular a área de um triângulo? Né? Eu vou colocar, para mim não apagar ali ainda, não, vou fazer assim, olha. Eu vou marcar aqui, tá? E vou colocar aqui, ó. Que é para mim não apagar aqui ainda. A área de qualquer triângulo, a área do triângulo, né? É igual a base vezes a altura dividido por 2. Seja lá o triângulo que for. Seja ele equilátero, quando tem 3 lados iguais. Isósceles, quando só tem 2 lados iguais. E escaleno, quando ele tem 3 lados diferentes. Não importa. A maneira de se calcular a área é a mesma. Tá? Então, eu tenho aqui o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Tá? Ele tem 3 lados diferentes, tá? A, B e C. Esse caso é um caso à parte, o triângulo retângulo. O que classifica o triângulo como um triângulo retângulo? É esse ângulo aqui, ó. Esse símbolo quer dizer 90 graus, gente. Toda vez que vocês verem esse símbolo, entre duas semi-retas, está dizendo que aqui tem 90 graus. Se não tiver aquele símbolo ali, eu não posso dizer que ele é retângulo. Se eu chegar e desenhar um triângulo aqui para vocês direitinho assim, ó, tá? Fazer ele bem bonitinho, tal. Mas se eu não colocar aqui esse símbolo, ó, eu não posso dizer que ele é retângulo. Para ele ser retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. E se ele tem um ângulo de 90 graus, eu tenho que indicar esse ângulo com esse símbolo aqui, tá vendo? Ó, tem que indicar ele com esse símbolo. Tá? Então, essas aí são todas as fórmulas, né, dos quadriláteros e do triângulo. Tudo bem? Agora nós vamos ver a área do círculo e da circunferência. Então, agora a circunferência e o círculo, né? Qual é a diferença da circunferência para o círculo? A circunferência, ela não tem nada dentro, ela é oca. Ela é como se fosse um raio de bicicleta sem aro, sem raio. Uma roda de bicicleta sem raio, tá? Uma roda de bicicleta só ao lado de fora. Então, ela não tem área, ela só tem perímetro, que é o seu comprimento, né? Porque se você pegar essa circunferência, cortar ela e esticar, ela tem um tamanho. Esse é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento é dado por essa forma. 2 vezes π vezes raio. Onde π é uma letra grega que vale 3,14, ele é um número irracional, ele não tem fim. Então, a gente geralmente costuma usar só 2 números após a vírgula, 2 números só tá bom. Então, eu só posso calcular na circunferência o seu comprimento. Sua área não, porque ela é oca por dentro. Já o círculo não. O círculo é como se fosse um CD. Tá? Um CDzinho desse que vocês conhecem, aquilo ali é um círculo. Por quê? Ele tem área dentro dele. E aí a fórmula para se calcular a área de um círculo é o mesmo π multiplicado pelo raio ao quadrado. É
Essas fórmulas, gente, vocês têm que decorar, hein? Decorar essas fórmulas, porque isso é tipo de fórmula que não se fornece em concurso em lugar nenhum. Porque o cara que não souber a fórmula de achar a área, o comprimento do círculo de uma circunferência, ele está em situação difícil, tá? Então essas fórmulas não dão em lugar nenhum. Então a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, a área. E o comprimento é o mesmo da circunferência, tá? 2 vezes π vezes raio, é a voltinha dele, que seria o perímetro do círculo, né? Igual nós calculamos o perímetro aí das outras figuras. Por quê? Todas essas figuras aqui, por dentro, elas estão cheias, tá? Ó, todas elas aqui tem isso, ó, tem área aqui, todas elas têm área aqui dentro, ó, tá? Todas elas, né? Todas elas, aqui também, todas elas aqui tem área aqui dentro, ó. A circunferência não. A circunferência dentro não existe nada. Você fica olhando ela assim, você olha ela do lado para o outro, que não tem obstáculo nenhum. Tudo bem? Essa é a diferença do círculo para a circunferência. Essas fórmulas, nós vamos calcular elas bastante, tá, gente? Porque isso aí tem que ficar gravado em vocês, hein? Essas fórmulas tem que ficar para sempre, tá? Eu posso calcular a área toda de uma circunferência, como eu posso calcular uma parte só. Por exemplo, se eu quisesse calcular, eu posso dividir esse círculo aqui em 4 partes só. Tá? Se eu quiser calcular só uma parte, eu calculo a área toda e divido por 4. Eu acho uma parte só. Se eu quiser calcular só a metade, eu calculo a área toda e divido por 2. Se eu quiser calcular 3 partes, eu calculo a área toda, divido por 4 e multiplico por 3. Tá? Então eu posso calcular uma parte só do círculo, não tem problema nenhum, tá bom? Já a circunferência não. A circunferência eu só posso dividir o quê? O perímetro dela. Se eu quiser saber o comprimento dela daqui até aqui, eu posso saber. Calculo o comprimento, divido por 4. Então, vou achar só esse comprimentozinho aqui. Mesma coisa, se eu quiser calcular até aqui, calculo o comprimento dela, divido por 2. Se eu quiser calcular até aqui, calculo o comprimento dela, divido por 4 e multiplico por 3. Mas eu estou achando o quê? Só estou achando o contornozinho dela. Tá bom? Então, essas são as principais figuras regulares plana. Por que plana? Porque ela está em 2 dimensões, tá? Eu vou preparar uma lista de exercício e mando para vocês ir treinando aí, porque semana que vem, segunda-feira, é feriado, quer dizer, nós já não vamos ter aula. Então, vocês só vão me entregar isso aí no fim da semana. Então, vai um monte de exercício para vocês terem o que fazer no feriado, tudo bem? Até.